Mas você tem que, aí você vai ter que olhar a relação de distinção, que sai das equações titulares, tá certo? Então, Dória, o que eu estou colocando é o seguinte: se a gente quer ser assim, ir até o ponto final de procurar a problemática fundamental, a gente pode encontrar modelos, né, que deem isso aqui sem isso aqui, como eu estou colocando. Isso que você colocou daqui para cá é verdade? É. Agora eu posso ter isso aqui sem necessariamente ter esse cenário. Agora, eu acho que a pergunta geral, assim, o mais importante, também, você pode ter um modelo, outro. A pergunta é o seguinte: você é um seguidor do modelo padrão. Certo, encontrou vídeos, encontrou tudo. Daí, nesse experimento que você falou da igreja, as mães, e encontra aquele vértice, 3 fotos interagindo. Seja comum, mas encontrou aquilo ali. Fenomenologia. Daí o cara diz: vem cá, o modelo padrão não permite isso. O modelo padrão está errado. Isso. Estava tudo certinho, né? Porque agora está tudo O certinho. modelo padrão está errado? O modelo padrão está incompleto? Ele é um modelo. Está incompleto. É uma teoria padrão. Não, o modelo padrão está incompleto. Olha, não, o próprio LHC já mostrou que você tem forma de interação. Se você for olhar, não como processo físico de elétrons, não conseguiram ver, mas como processo, você tem vértices de 4 fórmulas. Se você for olhar, trabalho com átomos, né? Trabalhos aí com átomos, recente. Então, o modelo padrão, o LHC, ele já está mostrando. É oficial isso? É oficial, O modelo padrão, porque se você quiser. Tem publicação? Tem publicação. Saiu em revista comparando com a LISA 1 da CAPES, aí, PRF. Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, porque essas coisas são importantes, às vezes a pessoa também não está muito dentro da literatura, é o seguinte: o que está em jogo aí? Você quer compreender, na verdade, correções de altas ordens. Quem é o objeto fundamental de tudo isso? É o momento magnético, o momento de polo magnético, do elétron e do muon. Então, pelo LHC, as medidas que você tem, elas mostram para você exatamente quais são os processos envolvendo 4 fótons de interação, 3 fótons de interação, que dão origem a esses processos. Então, o LHC, ele já está mostrando em nível virtual. Você não tem um processo. Ninguém conseguiu fazer hoje um espalhamento fóton-fóton, nem fóton-fóton. Ninguém pegou um raio laser para o outro laser, fez interagir e viu que lá daquele feixe de laser saiu mais ou menos. Como eu falei com vocês, Bright Wheeler ainda não foi medido depois de 81 anos. Espera-se medir em 2018. Mas, espalhamento fóton-fóton, direto, fóton tocando em fóton, espalhamento. Isso que você está falando aqui, já apareceu como processo interno dentro da LHC. Eu posso dar referência para vocês. Se vocês me lembrarem, Alexandre pode me passar a ideia do Ele passa o paper para vocês. Ele está discutindo, é justamente para fazer um fundo. Você agora vai ter a dinâmica da eletricidade. Isso. Eu estou querendo. Será que vamos chegar lá? Não tem problema, eu estou só brincando. Mas eu estou querendo. Vocês também devem estar curiosos. A gente tem que ter perguntas fundadas. Não, a gente está aqui. Então, uma é ter foto massivo, por aí, carregado. Mas a outra que eu acho mais fundamental é se tem foto na interação. Sim, sim. Isso é muito importante. Se você chegar lá na eletrofraca com foto massivo, seja zero ou qualquer coisa, em foto de alteração, você está desconversando o nosso fundo. Fótons em alta interação. Lembre-se que eu estou falando, não, ninguém pegou o feixe de fóton, jogou o feixe de fóton, fez espalhamento fóton-fóton. O que você mediu indiretamente qual é a física de quartos. Você mede tanta coisa dentro dos hadrons, né, que os quartos estão fazendo, mas você não está vendo isso a nível de quarto. Você não produziu o quarto ali, você não botou o quarto livre e ele ficou um tempão para você fazer a observação. A mesma coisa, esses processos fóton-fóton que apareceram são processos genuínos fóton-fóton vamos dizer assim, em nível virtual, mas são processos fóton-fóton. Quer dizer, a QED não permite isso. Em nenhum momento da QED você pode descrever isso aqui, nem virtualmente. Quando você pensa assim, o espalhamento é mais, espalhamento eletro-eletro. Você poderia ter um espalhamento eletro-eletro assim, assim. Você poderia ter algo, isso aqui é um espalhamento eletro-eletro.
um espalhamento elétrico, sem dúvida. Mas esse vértice aqui não existe naquele. Então, nem como processo virtual você pode fazer. Então, esses processos que apareceram como processos virtuais em testes de precisão, que o LHC já mediu. Então, é claro, não, e não é à toa que a literatura está cheia de discussão hoje sobre as extensões não lineares. Um outro ponto que está dentro disso aí é que o fóton tem estrutura interna. Isso, exato. Segundo o Dirac, tinha 62, o paper do Dirac, 63, o paper do Dirac. Os dois matemáticos que eu fiz do Dirac, quando ele estuda os chamados singletons, ele mostra claramente: fótons são compostos de singletons, neutrinos são compostos de singletons, elétrons são compostos de singletons. Ele mostra isso baseado, claro, sempre em simetria. Ele mostra que no nosso mundo nós temos uma constante cosmológica muito pequena, e que essa constante cosmológica muito pequena a gente não deve desprezar. Então, o nosso mundo é exatamente o ADS CFT. Ele antecipa o Maldacena de praticamente 35 anos. Então, nessa conexão ADS CFT a Dirac, que não é via teoria de cordas, como o Maldacena fez, completamente independente, né? Dirac mostra que, pelo estudo das simetrias do espaço-tempo, você pode estender ao máximo do teu grupo de Poincare e você chega nessas estruturas que formariam o fóton. E a teoria, a visão de Dirac é: no mundo de Minkowski, o fóton que nós vemos nesse nosso mundo. Nesse nosso mundo, essas duas estruturas que são chamadas de singletons, elas não aparecem, elas estão fortemente confinadas. Ele não apresentou uma dinâmica para isso. Mas o confinamento era um confinamento baseado em simetria. Então, nesse trabalho dele, ele mostra, e é mais interessante, para você ver como é que as coisas caíram, isso foi em 1963, ele mostra que existem duas categorias de singletons, parceiros, um bosônico e um fermiônico. Tem o singleton bosônico, sem supersimetria, nem tocava nesse assunto. Singleton bosônico e singleton fermiônico. A simetria do espaço-tempo te leva. Se você vai a fundo nos cones de luz do espaço de Minkowski, compreende a estrutura, quais são as simetrias mais gerais que não mexem na causalidade, na estrutura de cone de luz do espaço-tempo, você chega a isso. Então, para Dirac, por exemplo, não seria surpresa. Você está dizendo: eu acho que o fóton deva ser composto. Ele dizia isso. Sempre disse isso. Fóton composto, elétrico. Foi daí que o velho Salão, esperto como era, com empatia, em 74, tirou a teoria dos prélabos, né? Porque ele já sabia, né? O Salão não tirou os prélabos só por cabala lá do islamismo. Ele tirou os prélabos porque ele pensava com Dirac, e Dirac dizia: fóton composto, neutrino composto, dentro dessa visão. É uma visão muito teórica, mas é a abstração que te faz fazer uma boa física também, né? Então, eu acho que tem essa possibilidade. E o LHC já está fazendo isso. Eu vou mandar um paper para vocês. O Alexandre vai me lembrar hoje às 2 horas da manhã. Aí no domingo eu mando para vocês do LHC, o artigo lá. Eu acho que tem a versão só do arcaico, mas ele já está publicado. Mas eu mando a versão para vocês. Fotônica, uma questão da fotônica, existe uma carga do fóton. Carga do fóton, não carga elétrica. Uma carga fotônica, né? Entendeu? Então, quer dizer, eu estou querendo dizer o seguinte: esse fóton de alta interação, ele tá, em torno dele gira isso, está falando gira a carga fotônica, enfim, o Fiat Lux, ele é um elemento. Não, sem dúvida. Ele é um elemento que, digamos, vai ser pensado porque ele não está na equação de Magnus. Tá certo. Tá certo. Aqui no modelo padrão, então a gente está caminhando nessa discussão aí, né, a gente está muito além do modelo padrão, realmente, eu não sabia que a gente ia chegar tão longe do modelo padrão, mas assim, a gente vai ver que o modelo padrão maltrata um pouco o fóton, né? O fóton perde um pouco assim, essa característica, ele passa a ser quase que um objeto emergente e secundário, né? Como a gente vai ver, eu quero mostrar para vocês é isso, tá? A gente quer dizer, se a gente quer ler uma física dentro de uma física mais abrangente, dentro do modelo padrão, depois saindo para a grande unificação e depois chegando em outros aspectos, como por exemplo a gravitação, a gente vai vendo que o fóton ele fica cada vez mais coadjuvante, cada vez mais na terceira fileira, quarta fileira, né? A gente aqui está colocando, a gente não falou de outra coisa no seu fóton. Alteração, etc. Aliás, olha, essa semana eu descobri a 38ª edição do eletromagnetismo, apareceu. O pessoal que apresentou, aliás, não foi eu que descobri, o Patrício Gaete, né, do Chile, que está aqui, o Patrício me mostrou um trabalho sobre
buracos negros, né? Quer dizer, buracos negros carregados, né? Os buracos negros de Heisenberg, e eles fazem uma física interessante ali, baseada numa eletrodinâmica chamada eletrodinâmica inversa. Que eles chamam, e aí eles usam essa eletrodinâmica inversa como fonte de tensor de energia e momento para tirar soluções interessantes de buraco negro que podem fazer o papel de buracos negros com carga. A eletrodinâmica, veio só para quem quiser registro aí, ela é chamada de inversa por isso. Ela tem essa estrutura, basicamente ela é o menos um quarto, né, de F e F do máximo. E depois eu vou colocar a notação dele, ele define duas grandezas, dois abstratos, a gente está acostumado a definir essa grandeza. X grande, que é menos um quarto de F e define essa grandeza aqui, Y, que é menos um quarto, ou menos um meio, não importa, mas é F efetivo, basicamente é F efetivo, é o dom, né? Não sei se eu colocar assim. Então, isso aqui é basicamente o E escalar B, e isso aqui é o E2 menos V2, né? Quer dizer, são aqueles invariantes chamados invariantes relativistas da teoria de Mach. Então, esse termo aqui é o termo X, né? Seria esse termo aqui. Ele coloca aqui um termo que é. Na verdade, isso não estou adiantando isso aqui. X2 é X, né? Esse termo aqui, que multiplica. Mas isso vai me dar um máximo, menos um quarto, ele coloca um termo aqui que tem um parâmetro aqui, e coloca aqui um Y sobre X ao quadrado, ou seja, aqui esse termo aqui fica o X no denominador, por isso que ele chama de eletrodinâmica inversa. É como se esse termo que aparece aqui é máximo, é menos um quarto de F e F, mas o termo extra que aparece, ele vai ter esse parâmetro novo aqui, que ele vai usar para fazer estimativas. Aí aqui aparece o E escalar B ao quadrado. E aqui aparece X, aparece um X2, aparece um X. Aqui aparece o F e ou seja, aqui aparece um E2 menos V2. Então por isso que aqui é o primeiro termo, que é o termo de máximo. Então meio de E2 menos V2. Então claro, exercício eu vou deixar lá para o curso de eletromagnetismo, tirar as equações de Maxwell, etc. Mas bem, ele chama de eletrodinâmica inversa por isso, porque aquilo que é o Lagrangiano de Maxwell aparece aqui no denominador. Claro, se E for igual a CB, a gente tem uma divergência aqui. Mas ele não está tratando de ondas planas que se propagam no vácuo. Então essa eletrodinâmica aqui, eu não tenho a referência de cabeça aqui, mas é um paper, se alguém quiser me escrever, eu mando a referência do PDF para vocês. O Patrício me passou, eu falei, vou levar para o curso das meninas, né, de eletromagnetismo. Mas então, essa eletrodinâmica aí também é uma nova eletrodinâmica, e que ela está ali, quer dizer, consegue fazer uma boa discussão do buraco negro carregado a partir dela, quer dizer, uma discussão macroscópica, né? Não quântica, né? Mas uma discussão macroscópica. Então tem muitas versões assim que você pode reproduzir, dependendo daquilo que você quer. Claro, como uma teoria fundamental, normalizada, unitária, tudo que a gente quer dentro da nossa área de fundamentos de teoria quântica de campo, essa teoria aqui, ela precisa ser pensada sempre como uma teoria efetiva, né? Alguma coisa mais completa, como eu falei com vocês. Mas se a gente vai até o extremo da linha e falar, tudo bem, eu gosto do modelo padrão, gosto de supersimetria, gosto de supergravidade, gosto de supercópia. Aí você fala, eu poderia reescrever, como é que eu poderia tratar a interação fóton-fóton dentro da teoria de fórmulas? Como é que eu posso descrever? E aí eu estou indo numa direção que, por exemplo, já não estou mais falando de partículas, de objetos multiformes, estou falando de objetos estendidos. Então eu já estou limpando o problema da divergência ultravioleta, que é o problema, inclusive, a teoria de cordas já resolveu o problema da gravitação quântica. Se a gente pode dizer, existe hoje uma teoria de gravitação quântica que libere o problema da não renormalizabilidade, que dê uma gravitação quântica calculável no ultravioleta. Então a gente pode dizer, existe a teoria de cordas, a questão é como trabalhar a teoria de cordas no regime de baixa energia. Mas a teoria de cordas, ela diz que o setor gravitacional dela é a quantum gravity, vamos dizer, renormalizável, mais do que renormalizável, finita, sem divergência. Então a gente fala, se ela
ajudou tanto no problema da gravitação, dentro, aí eu estou dizendo, no âmbito da teoria de corda, não no cenário mais de campo-partícula, mas no cenário de objeto estendido campo. A teoria de corda, então, como ela vai tratar o problema do fóton? Então aí dói essa questão. Na teoria de cordas, os fótons auto-interagem abundantemente. Então o que mais tem na teoria de corda é fóton em auto-interação. E aí a pergunta é, como é que eu poderia trazer essas auto-interações para o regime de baixas energias? Então isso foi estudado. A gente tem trabalhos que nos guiam nessa direção. Você parte de uma teoria de cordas, vai trabalhar num regime que, da teoria de cordas, você chega no regime do que a gente chama de teoria de campo. Como a gente faz os limites, né? Eu faço limite na relatividade geral, ganho a relatividade restrita, faço V sobre C pequeno, ganho a física clássica, tento H cortado pequeno, passo da mecânica. Então a gente vai fazendo processos de limite de uma teoria, que é mais fundamental, vai chegando nas mais efetivas através de processos de limite. Então, da teoria de corda, você pega o limite, né, assintótico da tensão da corda e vai trabalhar no regime de teoria de campo, quer dizer, a aproximação de teoria de campo dentro de um cenário de corda. Como a gente faz, por exemplo, na teoria quântica de campo. A gente calcula potencial, você está trabalhando num regime semiclássico dentro de uma teoria quântica de campo, você ganha um potencial. Aqui você faz a mesma coisa na teoria de campo. O que você ganha é Born-Infeld, você ganha Born-Infeld. Então, não é nem, olha, Heisenberg. Então, Born-Infeld já é uma evidência de que uma teoria de fóton... Só para finalizar a frase. Uma teoria de fótons auto-interagente, né, efetiva, e, portanto, Born-Infeld não é normalizável, mas é uma teoria efetiva. Ela vem de uma teoria mais fundamental, onde eu mudo o paradigma. Não é campo-partícula, mas é campo-objeto estendido. Então, tudo depende um pouco do cenário, né, para onde você vai. É isso que eu queria dizer. Eu só coloco a gente aqui numa discussão. O que eu acho gozado, eu acho uma sacanagem, esses caras onde fazem cordas de alta interação, em princípio tem fotos auto-interagentes, mas aí na hora de obter no nível mais baixo, a gente tem um Born-Infeld. Ele não detém uma extensão de macho. E olha, aqui está macho, mas foto interagente, nada efetivo. Está aqui. Eu vim lá do meu super Deus. Não, mas você obtém nada. Mas eu quero dizer o seguinte, isso é uma coisa que eu nunca gostei. Assim, é porque na hora H, eles estão assumidíssimos no sistema. Assumidíssimos. Eles estão falando em coisa lá em cima, gente. Não, você está colocando uma questão política. E daí na hora de descer, tá bom, o cara lá em cima, o cara está falando com Deus, daí ele vai me descer, ele vai me esclarecer essa discussãozinha nossa. Uma discussãozinha nossa. Não, eu tive Born-Infeld. É uma variante daquela ali que são teorias. Deixa eu colocar uma coisinha para você só. Não? Mas o cara tem Born-Infeld de uma maneira. Não, eu só quero terminar. Esses caras são os viados. Isso que eu quero dizer. Eles não enfrentam. Vamos dizer, se eu fosse para enfrentar o Fiat Lux, cara, vamos enfrentar o Fiat Lux, cara. Eu enfrento e digo, talvez aquele Fiat Lux ali vai ter que ter bóson passivo. Você está lá granjando, mas em frente pode ser uma coisa pequena, mas o cara tem que... Agora o outro me vem com uma coisa lá em cima, sabe? E de repente o cara é um viado. Entendeu? Um viado. O que vem me dizendo com Born-Infeld? Olha, filmar isso aí hoje em dia. Vocês são estudantes. Dá processo. Eu quero dizer para vocês que são estudantes, a grande destino do estudante é se tornar um idiota. O idiota é aquele cara que aprende, ele é doutor, ele é pós-doutor, ele publica, ele faz tudo, mas ele nunca discutiu a física fundamental. Todos os pessoal árabes, que o pessoal fala, pode chamar árabe louco, mas nunca chame eles de idiota. Porque eles são pessoas assim, profundamente religiosas. Eles discutem os fundamentos lá do Maomé, pela esquerda, pela direita, muito mais. Então eles respeitam os fundamentos. Esses caras vão para altas energias, desde bom, agora esses caras buscaram um fundamento grande. Não buscaram nada, porra. Daí você diz, pô, cara, que merda é essa? É só isso que eu estou querendo dizer. E o idiota não nota isso. O idiota passa a vida toda dele, não diga o que é física fundamental, o que é religião fundamental, enfim, todas as coisas. Ele passa assim. Enfim. Só isso. Tá, só queria dizer o seguinte: como se obtém Born-Infeld também, é interessante o processo porque mostra que tem alguma coisa que a gente tem que compreender por trás. Bom, vamos colocar assim, né?
a gente está em lados opostos nesse sentido. Eu não estou querendo dizer que eu também, não estou dizendo que é isso, eu estou dizendo, estou relatando para vocês o que eu vejo, o que tem. Então, eu sou um contador de história, vamos colocar assim, eu não sou um pensador, não sou filósofo, não sou pensador, não sou nem físico, sou um contador de história. Eu estou contando o que eu leio e estou relatando para vocês, porque falta a vocês tempo de leitura, experiência, às vezes o paper passa na mão de vocês e às vezes o cara não tem nem experiência de perceber o que aquele paper está dizendo. Então eu estou só fazendo um papel para vocês de um contador, mais nada do que isso, né? E é assim que eu trabalho, eu não sou mais do que isso mesmo não. Nunca tive ideia original, nunca fiz teoria, nunca fiz modelo, eu sempre fui um reprodutor, né? Então estou colocando como reprodutor, como contador de histórias, eu estou contando para vocês que a maneira como se obtém isso é interessante também, porque ela mostra que deve ter alguma coisa que nós vamos compreender por trás. Porque não é que o cara pegou a teoria de corda e levou o Born. Ele pegou a teoria de corda e foi estudando as oscilações, os modos de vibração, e ele foi obtendo, primeiro termo, menos um quarto de F' ao quadrado. Segundo termo, aparece uma constante aqui, F'M, a quarta. Depois aparece um termo que será lambda, um coeficiente, F til, e assim vai. Interessante é que esses coeficientes que foram para essa expansão de série, auto-interação de foto, auto-interação de foto, auto-interação de foto, auto-interação de foto, esses coeficientes que foram aparecendo no cálculo, eles são exatamente os coeficientes que fazem isso tudo aí se somar e virar o Lagrangiano de Born, que no final do dia é isso aqui, o Lagrangiano de Born. É uma raiz quadrada aqui, né? Aqui eu tenho 1 menos a raiz quadrada de 1 mais, aqui tem um termo que é o parâmetro fundamental, aqui, e aqui sai alguma coisa, como se sai alguma coisa, sai isso aqui, F'M ao quadrado, isso, e aqui vai aparecer aquele termo que é o F'M à quarta, e o F til, F'M à quarta, e o F til ao quadrado. Então, o que eu acho que é interessante nesse processo é mostrar que na teoria de cordas, olhando o limite de baixas energias da corda, né, você ganha uma série que vai ser auto-interação de fóton toda a vida. E esses coeficientes, eles aparecem fazendo o cálculo correto, de tal maneira que eles aparecem como sendo a expansão em série desse objeto. E isso aqui é exatamente Bornífero. Então, eu acho que tem uma história, a gente tem que compreender como é que é a teoria de cordas. Bornífero foi construída em 1933, 34, para quê? Para compreender a massa do elétron a partir da energia eletrostática acumulada no campo de uma carga pontifória. Ele precisava de um campo máximo, finito. Bornífero entrou dentro dessa visão de mundo. Nem se pensava em objetos estendidos. Esse trabalho aqui, o líder dessa área, que quem andou fazendo esse tipo de coisa foi o Seymour. O que eu pergunto, sabe, José, é o seguinte, por que eles obtiveram isso aí? Por que eles não obtiveram assim? Aí, pode falar. Dmi ao quadrado, assim, mais Dmi, Ani, mais Ani. Por que eles não tiveram uma expansão em A no potencial A, que é a foto, que é o grande fundamento? Porque aí eles não obtêm. Eu só quero colocar uma coisa, isso aí, física tem muitas questões. Quero colocar para vocês o seguinte. Hoje em dia, aqui no Brasil, vocês cortaram o edital universal. Isso não vai ter. Isso não vai ter. Não cortaram porque o governo está, corta ali e corta aqui. Bom, o idiota, que são todos nós, diz assim, ninguém chega e diz, cara, o Brasil está mal, então vamos economizar, vamos comprar um sapato, né, coisa desse tipo. Ninguém chega e por que os bancos ganharam 50% a mais em relação ao ano passado? Então, o cara discute, mas o idiota não vai para o ponto fundamental. Isso que eu quero dizer. O idiota, todos nós atendemos a gente a ser idiota mesmo. A gente fica discutindo essas coisas, mas não chega. Pô, então a nossa economia estão tirando dinheiro da inovação, da ciência, uma coisa. Mas o dinheirinho, mas os bancos não. Então, eu só quero dizer o seguinte, existe uma discussão clara nesse noite. A foto auto-interagente.
de onde é que existe isso? Isso aí tem que ter, e nós estamos procurando. Vinha de Borinfio, vinha do teclado. Mas vamos tomar um pouco de cuidado. Às vezes tinha um bom momento para ver por que esse tal de supercorte, museus, né? O Panteão da Física, entendeu? Por que ele não dá uma coisinha clara para a gente? E na hora dele dar, ele dá uma coisa que foi feita em 1933, claro, já sabia, né? Então puxaria o fio, eu não sei, aí a gente não sabe. Só isso quero dizer. Agora, a pergunta que eu deixo é essa. Nós estamos discutindo aqui nesse coisa, o modelo padrão. E o modelo padrão, como você colocou, você bem falou, e ele coloca o foto como segundo, terceiro ou quarto ator. Merece isso. Entende assim? Aí os idiotas que se manifestam, entende assim? O caminho nosso é para ser idiota. Nunca se esqueçam disso. Eu demorei muito tempo para entender isso. Entendeu? Eu tenho um livro que eu estou lendo aí, que me emprestou o Pepe, né? O nosso colega espanhol, o matemático espanhol, me emprestou um paper muito interessante, chamado Mentes Disciplinadas, Disciplined Minds. O livro é escrito por um físico, um cara super ativo americano, que é doutor em física, e ele começou a fazer a questão das escolas, né? As escolas de pensamento. Então, ele estava começando a mostrar que como todos nós somos educados assim, para ser idiota, justamente, para reproduzir o sistema, para reproduzir. Esse livro é muito interessante. Eu, assim, apesar de ser velho, não um livro, né? Eu ser velho, eu estou aprendendo assim, vendo coisas que assim, a gente faz sem nem saber o que está fazendo, a gente reproduz sem nem saber que a gente é um veículo transmissor daquilo. Muito interessante. Esse livro eu acho que eu vou acabar de ler, né? Vou até querer discutir algumas coisas com o Pepe, né? Mas eu acho que seria um livro interessante, sim, para todo estudante de ciência. Mas como o cara é físico, ele toca muito na questão da física, está muito próximo do nosso modo de trabalhar. Mas assim, para a gente ver como a gente é educado para reproduzir as coisas, assim, toda essa política de produtividade, tudo isso, a gente é educado para isso, e você ganha igual um animal. Você ganha dinheiro, se fizer isso direitinho, você ganha a raçãozinha, né? Ganha lá a balinha, né, de cachorrinho, faz as gracinhas todas, o cara ganha lá a comidinha, né? Então é interessante, mas é um pouco isso. Agora é importante a gente saber se mexer dentro disso, saber, eu estou falando de mim, assim, claro que eu sou guiado, eu fui criado numa escola que me ensinou a pensar assim, e nunca consegui me libertar assim, do que eu aprendi vendo o Salão falar, que tirar, eu fiquei dentro daquilo, eu me considero um rato de cobaia dentro desse labirinto. Eu tento me virar na vida pensando dessa forma. Eu adquiri uma forma de pensar, eu nunca tive a capacidade de dizer, não, eu penso assim, Dirac pensa assim, mas eu não tenho essa capacidade. Então, mas a gente tem que saber que a gente é veículo disso. Eu não tinha claro, assim, antes de ler esse livro, o quanto a gente, mesmo assim, as pessoas mais inteligentes, né, as pessoas mais bem formadas, qualificadas profissionalmente, todos nós somos educados assim, para reproduzir o sistema. E aí, claro, quando você não reproduz o sistema, você é metralhado, você pode ser, né, o sistema te penaliza. Mas é interessante, eu vou trazer o nome do autor, eu estou com o livro em casa, está na minha casa aqui bonito, onde eu moro, eu tenho lido ele mais aos fins de semana, eu vou trazer o título dos autores para você, vale a pena, eu acho que vale a pena. O Dória falou assim, hoje eu sei, eu sou um idiota, mas eu sei por que eu sou idiota. O problema é quando você é idiota e não sabe, você se acha muito esperto, né? Então eu sei que eu sou idiota, eu sei em que momentos eu estou sendo idiota, como por exemplo agora, falando aí tantas coisas do modelo padrão, mas é importante a gente saber quando eu estou sendo idiota, por que eu estou sendo idiota, e achei esse livro interessante, bem bom para quem faz ciência e que acha que está conversando com Deus, que está mexendo com a natureza, né? Achei esse livro muito legal, chama-se Mentes Disciplinadas, Disciplined Minds. O cara é físico, você lê os reviews sobre o livro são muito bons, assim, as críticas são muito boas, e o autor tem um currículo tanto, quer dizer, um cara que sabe do que está falando, sabe? Ele entendeu o sistema. Acho que é bacana isso, achei legal, vale a pena aí. Outra coisa sobre generalizando, tirarem o você levantou mais? Tirarem o edital universal e não ter uma
resposta da comunidade científica. Eu nem sabia, Dória. Aqui não sabia até que ninguém nem falou nisso. Que eu saiba. E aí ela não teve que tirar o Universal. Vamos. E o Universal é pequeno. Agora, por que os bancos ganharam 50%? Entendeu? Por que os bancos ganharam 50% de lucro? Qual é a história disso aí? Mas daí você nota que a comunidade científica é cheia de sábios falsos. Porque se tivesse um Marx, alguém assim, aí, pô, vamos lá. Se tivesse aqueles caras lá da Grécia, sei. Os fisiológicos. Fax. Nasceram e morreram, sabe? Não, é interessante essas coisas. E o sistema existe, assim, o sistema é forte, né? E lutar contra isso, assim, você tem que abrir mão de muita coisa, cara. Você queria falar o que, Tio? Essa discussão sociológica é muito interessante, eu gostaria muito de participar, mas a questão do fóton para mim é mais fundamental no momento. Cara, quando você desenhou aquela linhazinha ali de como nós chegamos até a QED, me parece muito claro como nós chegamos a essa profusão de partículas que a gente tem hoje em dia. E eu acho que relacionar isso com a discussão que você estava tendo sobre o que é partícula, o que é campo, o que é fundamental, o que não é, parece muito importante para alguém como o Dória que está procurando uma partícula que, por primeiros princípios, deveria existir, porque a teoria de campos, a teoria de campos prevê que não tem nada proibido ela de existir, mas a gente devia pensar como é que começaram a descobrir essas partículas que de fato existem. Não tinha nada que proibisse elas de existirem antes do século XIX, XVIII, ninguém sabia que elas existiam, ninguém precisava delas para fazer as teorias. A gente tem as partículas que a gente tem hoje em dia, e a gente descreve tudo por partículas, porque a gente não sabe brincar com os campos. A gente não sabe fazer um experimento de jogar um campo contra o outro e tirar informação disso de forma estendida. A gente faz estados assintóticos porque a gente precisa fazer um estado bem concentrado, bem controlado, porque um campo espalhado por aí é um conceito que a gente ainda não tem. A gente não saiu do atomismo ainda, a gente ainda não consegue trabalhar com isso. Mas no fundo é o que você falou, a gente trabalha com campos. E o fato de existirem partículas é uma questão que a gente tem que entender por que existem em determinadas situações, mas tem que trabalhar com as partículas que aparecem, que existem. Porque o que fez o fóton existir, no sentido de que a gente sabe que tem um fóton? O efeito fotoelétrico foi estudado, proposto teoricamente e, tá lá, existe. E aí, o que fez o elétron, o positron, e tudo isso existindo no sentido a proposta teórica de que faz sentido dentro da teoria e a comprovação experimental. E como você bem disse várias vezes, essa teoria toda é uma aproximação, a gente faz expansão de estados assintóticos, de novo, de coisas que a gente não tem. O tempo todo a gente faz expansão de campo fraco, né? A gente sempre trabalha em linearização, primeira ordem, segunda ordem. Exatamente. E quando você vai falar da QED, eletrodinâmica quântica, e você vai ver os processos previstos pela QED, como você mesmo disse, tem lá dentro um fóton gerando elétron, mil. E se está funcionando esse modelo, eu odeio o modelo padrão, mas está funcionando para escrever essas coisas que vocês fazem em laboratório, de bater partícula contra partícula. Esse, para mim, quem estuda campos e princípios e não sei o quê, a gente já está pensando em formas diferentes de ver isso experimentalmente, porque esse trabalho parece um trabalho de pedreiro, né? Você não sei o que tem lá dentro, eu vou jogar aquela pedra na parede, ela vai se quebrar em um pedaço e vou fazer pergunta. Mas é isso que você faz. Mas eu não consigo pegar a pedra na minha mão, olhar para ela e pensar e interagir com ela. E por que não? Por causa desse problema da física clássica e da extensibilidade da partícula. Não sei, quando você chega perto dela, ela perde essa propriedade fundamental que a gente chama de partícula pontual. Então, eu não acho que faz sentido, na minha opinião, você procurar uma coisa chamada fóton massivo, dar esse nome, fóton massivo, quando você já tem o avanço da QED, como é que você chegou na QED? De um desenvolvimento da quântica do eletromagnetismo, que veio já de uma relativística do eletromagnetismo, e o refinamento da QED levou aonde? Na eletrofraco. O que você tem na eletrofraco? Um W+, um W- e um Z0. Eles não interagem eletromagneticamente. Eles têm spin 1, são massivos. O que mais você quer? O que mais você quer se não
Não é isso? Ah, não, que é outro campo. Como assim outro campo? Não é eletrofraca? Não é porque o campo eletromagnético é uma coisa e o campo fraco. Você não está procurando unificar tudo? Não é tudo a mesma coisa? Não são só caixinhas de classificação? Uma hierarquia, esse negócio, a fileira. Qual é a hierarquia do fóton na teoria? Não interessa, ele está lá. Ele existe. Por outro lado, o fóton massivo não está lá. Entendi. Não tem nada a criticar, estou ouvindo, o que você está falando é legítimo, assim, né? Quer dizer, tá? É o que se faz hoje, né? Só comentando, né, que porque às vezes a gente faz muito cálculo e não sabe, às vezes assim, perde um pouquinho a noção do contexto, né? Isso é muito comum em física hoje em dia. Às vezes a gente faz o cálculo, sabe fazer cálculo complicado, faz um monte. No final você pergunta o que eu fiz, né? A gente se pergunta, todo mundo passa por isso, né? Sobretudo no final de doutorado. Mas aí eu diria o seguinte, toda a questão que amarrou foi partículas. O mundo, as pessoas começaram a pensar em partículas, veio o elétron, depois do elétron veio o núcleo atômico, depois do núcleo atômico veio o próton, depois do próton veio o fóton. Aí parou. Aí Dirac falou, já tem muita coisa aqui, já dá para a gente começar a pensar o que é o mundo. Aí ele pensou, o mundo é isso, mais simetrias. Então, se o mundo é isso, mais simetrias, as simetrias te mostram que o mundo não pode ser só isso. Isso você vê, isso você toca, isso você descobriu, mas isso é parte de uma simetria. A simetria automaticamente fala, não, você tem um elétron, tem um próton, você tem um próton, tem um antipróton, deve ter uma partícula muito próxima do próton, chamada nele. E tudo isso foi descoberto. Daí para frente só se descobriu partícula teoricamente. A descoberta experimental sempre veio depois. O único caso que fura um pouco isso foi o muon. O muon foi descoberto em 1935 e se pensava até que o muon fosse os pios de Yukawa. Quando Yukawa previu, né, os mesons pi, previstos teoricamente em 1935, quando apareceu o muon no mar momento, o pessoal na mesma hora pensou que fosse os pios, mas aí viu que os pios não eram e tal. Aí descobriu-se uma nova partícula, que era o muon. Daí para frente, eu acho que a última partícula a ser descoberta, realmente, antes de ser prevista, foi o muon. Depois o resto é tudo previsão. Aí veio o pósitron, pode tinha sido descoberto, perdão, aí vieram os mesons pi, aí com os mesons pi começaram a aparecer as ressonâncias, e aí o pessoal viu que tinha a simetria SO3, etc., começou a prever novos hadrons que apareceram, aí vieram os quartos, aí com os quartos você previu a terceira família, previu o C, previu o T, previu o B, previu todos os membros finais das famílias, previu-se bóson de Higgs. Então, aí a física foi. Aí quem fez isso? Foi o campo. No momento que você entendeu que dava certo você descrever partícula por campo, o campo te levou muito mais longe. Por quê? Porque o campo é uma estrutura matemática, é uma estrutura abstrata, e você não precisa descobrir nada para entender o campo. Você estende a coisa. Oi? Mas é nisso que todo mundo se vale. Para fazer isso, eu não preciso entender o que é o campo. Não preciso saber o que ele é feito. Não está dando certo. E aí se dá para partir. Mas a gente fica atento, porque na literatura tem saído coisas interessantes. Assim, problemas que a gente diria, talvez o Physical Review Letters não publique, aí a gente está falando, voltando para a política científica, para a sociologia da ciência, são problemas assim que a comunidade considera menores. Assim, não é LHC diretamente, não é onde se descobriu uma partícula supersimétrica, ou não é um derivante novo da teoria de cordas, não é uma M-theory, não dá tanto impacto. Mas tem que sair coisas interessantes essa discussão, campo, partícula, extensibilidade, as coisas do Dirac estão voltando. Essa ideia, vamos levar a fundo. Eu acho achei esse trabalho desse italiano chamado Luca Fabri muito interessante, porque ele consegue calcular um fenômeno que nós fomos educados, todos nós fizemos esse exercício aí nos nossos cursos, calcular pelo menos a primeira correção ao momento de dipolo magnético do elétron, usando que foi o resultado do Schwinger de 1948. Todo mundo já passou por esse exercício, por essa tarefa, fez o cálculo, um loop, integral de loop, fatores de forma plana. Ele chega a esse resultado classicamente, mostrando que você trabalha com aerodinâmica clássica, com campos clássicos, mas você coloca em xeque a noção de extensibilidade.
Aí você vê que considerar a partícula pontiforme é muito restritivo. E a eletrodinâmica mostra isso. Todo mundo já passou por esse exercício. Pega a eletrodinâmica escalar, QED escalar, partículas carregadas escalares. Quando a gente escreve as equações de Maxwell, né, o campo é um campo escalar, que está minimamente acoplado ao fóton, né? Não pega um escalar que está acoplado ao fóton, através da derivada por variante de sempre, o usual das teorias de rede. E aí a gente vai, escreve o lagrangiano da eletrodinâmica escalar. Esquerda aqui. Não é aqui. Então tá, menos 1/4 de F mínimo ao quadrado. Lá. E aí a gente vai e coloca. Demi, está, enfim. Eu vou colocar um monte de constante. Colocamos aqui potencial. Pode ser potencial aqui, que é importante. Sai daqui. Aí você tira as equações de Maxwell que saem daqui. Aí quando a gente olhar as equações de Maxwell, sai daqui, a gente vai ter a equação por fonte. Quem é a fonte? Quem é que está carregando a carga? É o escalar, o objeto escalar. Na teoria de Dirac, isso aqui me dá simplesmente isso. Então aqui está toda a carga. Isso aqui que é a descrição diraciana do Rho. Né? Esse aqui é o J-Ni, a corrente externa, a matéria que gera o campo eletromagnético está aqui. No caso fermiônico, é isso aqui. Epsilon, gama nipsi, está lá. Política. Se a gente pega agora, faz esse mesmo exercício aqui, a matéria que está gerando essa corrente, vai ser a corrente normal, vai ser essa corrente aqui, que é aqui, que está Só que dessa corrente vão aparecer termos que vão vir para cá. Aqui vai aparecer basicamente esse termo que vai ser E2, que está aqui. Então agora, a gente está vendo que o fato da carga ser portada por um objeto bosônico escalar me dá um termo novo na equação de Maxwell. Aqui está a carga, isso aqui é a distribuição microscópica da carga. Esse termo aqui é um termo que aqui não tem a carga, isso aqui é a carga. A carga, na verdade, é a componente temporal disso. Eu pego a componente temporal disso, a componente temporal é φ estar φ ponto menos φ ponto estar φ. Isso aqui, né, I é, né, as verticais aqui faz o papel da densidade de carga. Vamos deixar o E aqui. Faz o papel da densidade de carga. Isso aqui não é a densidade de carga. Isso aqui é a densidade de matéria. Então isso aqui, se eu tiver então, a minha partícula, a partícula que gera o campo é um escalar. Eu tenho uma partícula escalar que gera, isso aqui é a densidade, vai gerar uma carga. Então eu vou dar no lugar da equação como eu faço lá com o Maxwell. Boto uma carga na origem, por exemplo. Então, se a gente vai olhar a lei de Gauss, tá aqui. Se a minha partícula, se isso aqui, a carga, vem de um Fermi, esse termo aqui não tem. Então tá lá, eu calculo o campo da carga, dá lá a lei de Gauss, né? O teorema de Gauss, o fluxo e Gauss, calculo o campo da carga na origem, beleza. Mas se essa carga agora é trazida por um objeto escalar, aparece um termo novo aqui. E2, a densidade aqui de portadores, né? Chamamos de carías, os portadores da interação, e aparece aqui o potencial. Só que, se eu tenho uma única carga, a densidade de portadores é uma carga por unidade de volume, é o delta de Dirac. Quem está aqui é o delta de Dirac. Então, antes, eu resolvi, sem esse termo aqui, eu resolvo essa equação, calculo o campo diverge na origem, tudo bem. Mas agora, se a carga não é mais um elétron, por exemplo, é um Q+, um objeto carregado com spin zero, então esse termo aparece. Só que isso aqui é delta de zero. Isso aqui está pegando o potencial exatamente na origem. Todo mundo sabe as identidades das funções delta. Delta de x vezes f de x é igual a f de zero vezes delta de x. Essa distribuição é igual a essa distribuição. A distribuição é a mesma, a função pega no ponto. Ou seja, essa equação passa a depender do potencial em cima da carga. Isso aqui é um belo infinito.
Então a própria equação, não é nem um potencial que é infinito na origem, a própria equação já diverge. O que está em jogo aí? A minha ideia de que eu estou usando. Então, isso parece mostrar que numa descrição clássica, você colocar um bóson que carrega uma carga, e idealizar esse bóson como uma partícula pontiforme, na origem, né, que tem a carga pontiforme não dá para olhar, porque a carga não se acopla com o potencial, a carga se acopla com o campo. Mas a densidade de portadores, não a densidade de carga, mas a densidade de matéria que aquele campo tem, influencia no problema eletromagnético. E aí quem se acopla com a densidade de matéria de carga, de portadores de carga, é o potencial. E aí isso aí me faz trazer para a própria equação já um infinito. Então tem alguma coisa estranha. Então o que a gente está querendo colocar é em xeque essa noção de extensibilidade. Essa noção de que realmente até que ponto a própria teoria clássica já está usando isso para a gente. Do momento que eu transformei, não peguei o caso Fermione. No caso do Luca Fabbri, ele estuda o caso Fermione, que já mostra que o problema aparece lá também, usando as funções retardadas, etc. Aqui o exemplo é mais evidente, porque na eletrodinâmica escalar isso salta aos olhos. Então, essas coisas estão aparecendo, as pessoas vão começando a rever esses problemas, porque como aquela coisa, pega a teoria de corda, pega os modelos mais complicados, e isso é bobagem, deixa para lá, não importa, está dando certo, mas tem uma hora que, gerações como a de vocês, já começam a se preocupar. Há 2 anos atrás, foi no ano passado, em maio do ano passado eu estava dando eletromagnetismo, no primeiro semestre exatamente, apareceu um trabalho muito interessante também de um colega lá da Cissa, que fez o doutorado lá, ele com um estudante dele. Nesse trabalho eles questionam um problema que é meio deixado de lado na literatura. Qual é a relação entre carga e massa? Então, por exemplo, eles mostram que é possível construir uma eletrodinâmica para partículas carregadas. Será que é possível construir uma eletrodinâmica para partículas carregadas com massa zero? A partícula tem carga, mas não tem massa. Nós não conhecemos nada na natureza que tenha carga e que tenha massa zero. Tudo que tem carga tem massa. Conhecemos, sim, objetos de massa zero e carga zero, ou objetos de massa zero, neutros massivos, tudo bem, mas objeto carregado de massa zero, será que a natureza consegue construir? Então, não tem nenhum teorema que mostre que é preciso ter massa para ter carga. Nenhum teorema mostra isso. Segundo o modelo padrão, para ter massa, para você ter carga, talvez você tenha que interagir com o bóson de Higgs. Você não precisa ter massa. Mas vamos olhar a coisa do ponto de vista da sabedoria popular. Partículas carregadas têm sempre massa. Esse trabalho eles estudam qual é o problema de você. Então, ninguém provou isso. Então vamos pegar teste, vamos pegar uma teoria bem estabelecida como eletrodinâmica quântica e vamos estudar a eletrodinâmica clássica, aliás, nem a quântica. Ele pega a eletrodinâmica clássica para elétrons de massa zero. E aí, primeiro colapso que aparece nas funções de Green. Você já tem problema com a interpretação de funções de Green, porque ninguém provou que para ter carga precisa ter massa. Mas você começa a ver os problemas de ter carga e não ter massa. Então, as coisas começam a funcionar. Essa semana também, semana passada, saiu um paper interessantíssimo também, de um argentino, colega nosso aqui da Argentina, não conheço ele pessoalmente, só de paper, em que ele ataca essa questão interessante. Ele estuda a relação entre tamanho, carga, massa e spin. Ele mostra uma partícula tem tudo, tem massa, tem carga, tem spin, tudo num ponto, essa idealização. Então ele estuda bounds, ele faz uns estudos muito interessantes, aí ele invoca a relatividade geral, um trabalho muito inteligente, um trabalho de fundamento, muito legal, em que ele começa a ter, ele estuda relações de desigualdade para ver quando um objeto pode ter spin
massa e como é que isso se relaciona com o tamanho do objeto. Ele nem fala para partículas, ele fala for bodies. Size, charge, spin and mass of bodies. Ele fala de corpos, já é o que ele está interessado, inclusive, na questão do buraco negro, né, de ver aqueles chamados limites de Bekenstein, né, para a física de buracos negros, relação entre desigualdades de Bekenstein para carga, massa, e ele tenta trazer isso para o mundo das partículas. Então, eu acho que a gente começa a ver aí na literatura, são trabalhos assim, que talvez nunca vão dar um TRL, mas são trabalhos que estão buscando esses fundamentos, né? Até que ponto esses cálculos que a gente faz, que dão certo, essas idealizações legais que a gente faz e que dão certo, a gente está escondendo, né, embaixo do tapete uma série de problemas e a gente acha que são coisas menores. Será que vale a pena fazer um doutorado nisso? Isso é um problema que dá uma boa tese, dá emprego a alguém, o cara leva 4, 5 anos estudando essa questão, no final, será que ele vai conseguir uma bolsa de pós-doc? Aí entra o sistema, trabalhando com esse tipo de problema, ou ele vai ganhar uma bolsa de pós-doc se ele resolveu um problema de compactificação de uma corda, num espaço lá de calabial mais exótico? O que vai dar problema? O que vai dar o pós-doc dele, o futuro dele, né? É ele resolver o problema, a relação entre a carga e a massa e o spin do elétron, ou ele descobrir lá, um modelo, uma M-theory interessante, ou calcular os 3 loops numa teoria de cordas de gravitação, né? Então, mas são problemas interessantes que eu acho que no ambiente para a gente discutir essas coisas, assim, num curso desinteressado como esse. Então, mas essa inquietação que você está falando aí, a gente procura na literatura, fique atento à literatura, que tem saído coisas interessantes. Acho que as pessoas estão se questionando. Essas coisas são fóton macio. Então, a gente está questionando aqui, fóton macio, fóton carregado, até que ponto isso é um fóton realmente carregado, ou é um objeto carregado que parece fóton, mas não é fóton. Então, essas questões começam a ficar importantes. E eu acho que elas vão ficar cada vez mais importantes. Vale a pena, eu acho que vale realmente a pena investir nisso, né? Sobretudo no Brasil ainda, tá? Se você está na Europa e quiser um emprego no CERN, não vai ser com isso. Mas no Brasil você pode fazer um concurso para o Cefet, ou para uma boa, ganha um emprego, você tem que ter um emprego, tem que ter um emprego, você é dono do teu destino, né? Você não fazendo nenhuma coisa errada, você não é demitido, você tem liberdade acadêmica, pode não ganhar a bolsa do CNPq, porque de repente a tua produtividade com isso fica mais baixa, não publica em revista de grande impacto, mas você está fazendo a física que você quer e tentando entender as coisas que você acha que você estudou para chegar lá, para entender essas coisas, buscar essas coisas. Então, são também posturas que dependem da gente, né, tomar essa atitude. Mas eu quero isso, eu quero aquilo do sistema. Então, não vai ser calculando relação entre carga e massa do elétron. O cara vai dizer, isso é bobagem, isso aí já é experimento de E sobre N, um experimento lá de 1909, todo mundo já sabe, Millikan, porque Millikan já fez isso lá atrás. Então, o cara tem sempre também um meio de desqualificar a tua pesquisa fundamental. Coisa de Millikan, isso é coisa lá de Rutherford. Mas eu acho que são questões que a gente tem que entender. E eu acho que o LHC vai começar a fazer a gente pensar, vai fazer a gente começar a voltar nas orelhas, vai descobrir muitas coisas interessantes, vai descobrir muitos desvios do modelo padrão. E aí nessa busca de começar, mas afinal de contas, qual é a nova teoria, qual é realmente a boa física além do modelo padrão, a gente vai, no fundo, vai acabar se questionando sobre essas coisas. O problema está na teoria de campo aonde? Né? Aonde é que está? Então eu acho que vale a pena investir nisso. E nós no Brasil temos muito mais chance de fazer isso do que qualquer estudante europeu. Porque lá fora, né, essa questão, se você não fizer isso, se você não fizer o que é moda, o que é corrente mesmo, está indicando, você não ganha nem pós-doc, não é nem emprego. Você não ganha nem pós-doc. Aqui a gente ainda ganha pós-doc e ainda ganha emprego. Né? Então eu acho que a gente pode até aproveitar a nossa realidade de poder fazer boa física. Você tem que ter um emprego, você tem que ter um bom salário, dá para você viver a tua vida, dá boas aulas, tem alunos bons, compartilha essas questões com os teus alunos, vai à frente da tua pesquisa fundamental. Eu estou vendo sair muito, eu tenho lido muito mais, eu prefiro. Saíram 2 papers do ITER, estou dizendo isso publicamente, não vai até pegar mal para mim, mas francamente, eu não tive saco de ler metade do primeiro e nem peguei o segundo. Agora, esse paper do argentino que saiu ali, eu achei super interessante,
estou lendo, estou tentando entender, estou fazendo esforço, o paper do Luca Fabbri sobre a questão fundamental da eletrodinâmica de objetos pontiformes ou estendidos, eu acho interessante. A questão lá do trabalho do Leshner sobre a eletrodinâmica de partículas massivas e partículas carregadas de massa zero, são questões pequenas. Tanto é que o artigo do Leshner, um grande artigo bonito, foi publicado no Annals of Physics, que é hoje uma revista de parâmetro de impacto mais baixo. Não é uma revista que está lá nas alturas, já era uma revista tradicional, é como se fosse Nobreza Falida. Ela é uma revista tradicional, tem valor simbólico, mas na hora do CNPq ela não é Qualis nem a 1 nem a 2, eu acho que ela é Qualis a 3. Mas ela Oi? Annals of Physics. Qual o parâmetro de impacto? O parâmetro de impacto dela é, eu acho que na faixa de 2. Não é aquela, eu pego em Physics Letters, Physics Letters B é 5, European Journal of Physics C é quase 6, o JCAP, Journal of High Energy Physics de Trieste, JRAP é 6 e pouco, JCAP é 6 e tanto, PRL é 7 e tanto. Essa revista, mas é uma revista tradicional, uma revista boa, a Annals of Physics é uma ótima revista. Foundations of Physics, lá do Toft, também uma ótima revista de parâmetro de impacto baixo. Então você pode, às vezes, numa revista de parâmetro de impacto mais baixo, publicar o seu artigo. O que é importante é que você veicule tudo. Se você não quiser publicar, nem publica, bota no archive. Não precisa publicar, bota no archive. O cara que ganhou a medalha Field, que recusou a medalha Field, o trabalho dele não saiu do archive, ele nem publicou, ele botou no archive e o trabalho no archive deu a ele a medalha Field, o cara lá, o cara de Leningrad, de São Petersburgo, né? Então eu não estou aqui fazendo apologia a não publicar, não produzir, estou apenas falando que é uma questão de escolha, também está na mão da gente poder fazer a física que a gente quer, desde que ela seja séria, competente, você tenha um objetivo claro, você seja fiel a uma ideia, você tem teu emprego, você pode ter. No Brasil ainda dá para isso. E a gente às vezes não tem muita visão disso. A gente acha que tem que fazer a física que o cara em Princeton está fazendo, que é interessante também, mas é muito mais competitiva, né? Enquanto eu estou pegando o primeiro calabial, aqui o cara lá já se juntou com os matemáticos, já fez todos os calabial da vida, né? Você está tentando entender o paper ainda do cara, e o cara já fez tudo. Então, às vezes, mas tem física boa para ser feita. E o LHC, eu acho que ele vai colocar a gente um pouco assim, nessa volta às origens, assim, vai ter um day after. E no day after você tem que redescobrir o fogo. Então a gente vai talvez ter que voltar assim, a querer redescobrir o fogo, a pensar em coisas para melhor. Vale a pena. Vale a pena. Se fosse meu filho, eu dizia, faz. Mas vocês não são. Mas eu daria esse conselho para o meu filho. Tá? Vai em cima disso, porque isso é boa física. E você com isso aprende muita coisa. Aprende. Aí você vai fazendo essa física de efeitos especiais, cara. A gente fala de coisa, vai fazendo, depois no final você nem sabe direito mais aonde você chegou, mas você publicou, a gente entra numa maratona aí, né? Que o sistema te leva a isso, a produtividade pede isso. É importante produzir, mas é produzir na medida em que você diz, eu tenho uma boa coisa, eu acredito nisso que eu estou fazendo, eu quero compartilhar com a comunidade, eu acho que gostaria de discussão, gostaria de ter um retorno de crítica, de sugestão, ou de adesão, ou então de complementação, né? Mas isso vai ser a minha forma de me relacionar com a minha comunidade, o meu trabalho, o trabalho no qual eu acredito, ele é fundamental, é simples, mas eu acredito nele, faço com honestidade. Acho que é isso que a gente quer. Eu acho que então tem essa preocupação, né? A gente vai deixando muita coisa de lado, deixa assim, porque senão também o sistema não anda. Também às vezes você precisa em ciência passar por cima de certas coisas, porque tem certas coisas que são fundamentais e são muito difíceis. Se você ficar em cima daquilo muito tempo, você acaba, às vezes, não resolvendo aquele problema e não vendo outras coisas. Então é importante que tenha essa variedade dentro da comunidade. Aquelas pessoas que você dá um negócio para ele, o cara não quer nem saber as origens, o cara sai calculando, faz um monte de coisa, dá um monte de resultado, aí aquilo junta com o outro, mas aí tem aquele cara que gosta do fundamental, não, mas eu não vou nessa direção, eu quero entender a origem, eu quero entender o probleminha aqui. Então essa pluralidade é importante, né? Mas o que eu estou dizendo é que tem gente que está atento a esses detalhes. Procurem na comunidade, vocês vão achar papers muito bons que têm saído recentemente. O archive dá essa possibilidade de a gente descobrir, né? E botar a tua ideia lá, bota a tua ideia no archive. Se nenhuma revista aceitar, não tem problema, está no archive. A gente às vezes tem paper que está no archive que não está publicado, que é mais citado do que paper que está publicado. Porque aí está no archive é do domínio público, né? E o cara lê, o cara te dá uma sugestão, te dá uma troca de ideia. Claro, passou pela revista, tem
você tem mais cacife, né? Você pode fazer uma bolsa do CNPq. Então, claro, você foi testado pelo sistema, foi analisado pelo teu par, foi julgado, rejulgado, mas bota no archive e interage com a comunidade, é lícito, é legal, é legítimo. Tá bom? É isso, então fótons massivos, fótons carregados, nada é proibido, desde que seja bem feito. Bom? E aqui, Dory tem um modelo que ele se envolve para isso. Se alguém quiser trabalhar, querer compreender, se alguém quiser calcular dentro do teu modelo o decaimento do π0 em gama mais, gama menos, eu acho que é um ótimo. Eu aceitaria isso como uma ótima dissertação de mestrado, ou até um capítulo de tese de doutorado. Calcula, se der certo, deu, se não der. A gente também tem que, assim, não vale a pena ir nessa direção, porque o problema é esse. A tese do Yuri, agora que a gente orientou, a dissertação de mestrado dele, teve 2 frentes. Todas as 2 deram resultado negativo. Então já entendeu. No doutorado não é por aí que a gente tem que ir. A gente tem que ir por aqui. A gente tem que fazer, aproveitar o momento, né? Num doutorado é difícil você fazer isso. Você precisa publicar. Senão você não defende a tese. Mas numa dissertação de mestrado você pode assim, fazer ensaios, né? Você faz ensaios, entende a coisa, no doutorado eu vou nessa direção. Então eu acho que vale a pena. Você tem calcular isso, para não calcular o espalhamento gama-gama, gama mais, gama menos, já que o espalhamento do fóton vai ser feito em 2018, se você tem um espalhamento gama-gama ainda, em gama mais, gama menos, manda para lá. O LHC, ele aceita. Se você tiver um modelo, uma teoria, e você falar, a minha teoria me leva a esse resultado, eu prevejo essa partícula, eu posso medir essa partícula com essa geometria de jatos, você faz um modelo, faz uma simulação, tem que ter tudo. Aí você se junta com um fenomenólogo que sabe fazer essas simulações de Monte Carlo, você monta um projeto, manda para colaboração. Claro que um projeto que chega do Brasil não tem o mesmo peso que um projeto que chega de Londres, mas vamos colocar, você tem acesso. E a experiência vai analisar o que você vai dizer, vale a pena, vamos colocar isso na agenda. Esse experimento vai para a gente. Então, se vocês calculam aí, de repente, o gama mais, gama-gama, gama mais, gama menos, e manda lá para esse laboratório na Alemanha, que está ainda construindo o acelerador, eles podem dizer, interessante, já que a gente vai medir gama-gama é mais e menos, vamos medir gama mais, gama-gama, gama mais, gama menos. Então, tem gente também querendo fazer essas coisas. O pessoal lá do Andrés Ringwald, lá em Hamburgo, o pessoal que trabalha com LSW, eles estão aceitando ideias de modelos não lineares. Manda, escreve para lá. Meu modelo é esse. Eu posso ter essa interpretação, isso se relaciona com Axion, que seja o caso, ele é vidrado em Axion, né? O modelo do PVL-AS, lá na Universidade de Padova, na Itália, que também está medindo não linearidades. Então, essas pessoas também, elas estão buscando teorias, modelos. Elas não querem só medir as coisas que elas têm já lá. Então, acho que abram a cabeça para essas coisas também. Pois não, essa coisa que você está falando, da equipe tinha um cara famoso, não sei o nome dele. Ele fez um trabalhinho pequeno, assim, ele estava na boca de uma história, de matéria condensada. Era um cara famoso. Não é o José Fischer, não. O José, deu o prêmio Nobel aqui. Ele deu o prêmio Nobel. E ele fez assim um trabalho desse tipo de. Estava na boca. Mas ganhou o prêmio Nobel. Daí depois, quando eu estava lá, que já era Nobel, eu acho que ele deu um pouco mais que você, né? Mas aí ele já era assim trabalhava com coisa da mente. Ele estava mexendo. Ele ganhou o prêmio Nobel. E começou a mexer com essa coisa mais esotérica, começou a mexer com esoterismo. E a turma não gostava muito. Josephson. Acho que foi prêmio Nobel, não sei se foi 74. É o efeito chamado efeito Josephson nas junções de supercondutores. Quanto de idade? Acho que o prêmio Nobel foi meados dos anos 70, deve ter sido 75, 76. Eu acho que por aí. Mas você tem que depois o pessoal, ele ganhou o prêmio Nobel, como era Nobel, ele tinha uma posição alta, etc. Mas daí ele ia trabalhar com ondas mentais, ele cagou. Ele começou no departamento de neurociência. Diz que nem aparecia lá no seminário. Mas ele pegou na boca, né? Ele ficou. O negócio é o cara, assim, a gente está conversando isso aqui, né? Curso de sexta-feira, só falta cerveja aqui, né? Mas é o seguinte, eu acho que vale a pena também, assim, que a gente em física, eu senti muita falta disso na minha formação. Eu aprendi isso quando eu fui para a Trieste. Tive a sorte lá, pelo menos isso, assim, essa ideia de contexto. Muitas vezes em física,
a gente vai fazendo os cálculos da gente, vai fazendo as coisas, estudando, mas você não tem uma ideia para onde que a física está apontando, quais são as questões da minha época, as grandes questões. Eu não preciso resolver os grandes problemas, não. Você pode resolver pequenos problemas dentro de grandes questões. Você está ajudando. Você faz um pequeno problema, o outro cara faz um pequeno problema dentro de uma questão, que é uma questão que a comunidade está interessada, que é um problema fundamental. Então, às vezes, a gente também não tem essa noção de contexto. Um cara em Cambridge, onde há uma escola, né, onde o cara tem tradição, se trabalha com contexto. O cara, quando entra ali, ele vai entrar num grande problema. Ele pode pegar uma pequena questão, mas é dentro de um grande problema, né? Então, eu acho que, às vezes, o cara ganha o Nobel também por isso, né? Ele tem talento, tem formação, mas ele também está dentro de uma escola que já colocou ele numa direção que é importante. Não é o cara que busca o que eu vou estudar. Pega o arcaico, começa a procurar coisas, sabe, meio aleatoriamente. Então, acho que isso é importante, saber se contextualizar. Qual é o meu problema com o Higgs? Então, deixa eu buscar coisas interessantes do Higgs. Vou tentar entender a fundo certas coisas, que tem coisas para entender, coisas simples que tem para entender dentro da física do Higgs também. Oi? Já que precisa entrar nesse assunto de sociologia, queria dar um exemplo sobre essa coisa de ser metralhado. Ser o quê? Ser metralhado, ser fora do mainstream. Quantas pessoas aqui já ouviram falar em teoria de De Broglie-Bon? Pois é. Pronto. Duas. Nos anos 50, o David Bohm publicou os artigos. Não bastasse publicar os artigos, era comunista, foi demitido, perdeu o emprego e nunca mais conseguiu trabalho em lugar nenhum. E tudo que conseguiram refutar da teoria, que disseram para ele, era: pô, cara, a gente não consegue nem discutir a sua teoria, porque dá os resultados tão iguaizinhos à nossa, que não está nem errado, nem a gente consegue, mas tem conceitos tão completamente que a gente não entende, nem quer entender, que, então deixa para lá, vamos continuar do jeito que está fazendo aqui. Mas não tinha, ninguém foi capaz de dizer nada fundamentalmente errado com a teoria. Ninguém foi capaz de mostrar um experimento em que tivesse, esse experimento está errado, mas ele nunca mais conseguiu fazer nada e ainda queimou o filme mais depois, porque começou a falar com os indianos, aí todo mundo achou que ele tinha ficado doido. Mas na verdade estava discutindo linguagem, assuntos muito importantes para a física, com os indianos, porque ninguém queria discutir ele na comunidade ocidental, discutir com ele na comunidade ocidental. E hoje a gente vê o retorno da mecânica quântica bohmiana na cosmologia. Na cosmologia hoje se serve muito disso. Pois é, eu estudo isso. Você estuda isso, tem gente que estuda isso, e você está falando de fundamentos, é uma coisa que na cosmologia se tornou uma questão fundamental, para além das questões dos campos, que são fundamentais também, importantes, mas chegou num momento que, para resolver ali o problema do início do universo, você tem que entender que mecânica quântica usar, nem que teoria de campos usar. Para além que mecânica quântica usar. Porque a mecânica quântica usual simplesmente não se aplica. Sobretudo a mecânica quântica é fundamental. Não é questão de paradigma. É a questão de paradigma, de contexto, de não ser. E um cara que nasce na cosmologia, faz cosmologia de cada vez mais de aproximação de dados, não sei o quê, ele nem se pergunta se pode ter Não, estou testando aqui o modelo padrão na cosmologia, tem o mesmo problema do modelo padrão, só que é mais recente, mas estou testando o modelo padrão, E ele nunca vai se questionar se, será que a teoria de campos que usam nesse modelo padrão é correta? Ele é um campo escalar, joga aí, funciona e pronto. Não dá nem a não ser em certos lugares. Assim, se você está na Europa, nos Estados Unidos, é muito difícil você se colocar, porque aí você está fora, você fica desacoplado, né? Então a gente aqui no Brasil, a gente pode usar um pouco ainda dá para a gente usar um pouco essa atmosfera que a gente tem, a dinâmica da física aqui, né? Sobretudo da física, eu não sei da biologia, que é uma área mais produtiva do que a nossa, uma área mais complicada, mas assim, na física, ainda dá para você buscar o teu problema, trabalhar na tua coisa legal e ter o teu emprego, você tem Cefet, qualquer coisa, faz um belo concurso no Instituto Federal, você tem um emprego bom, tem aluno, está dando aula e está fazendo todas as coisas. Vou dar a volta às 7h30 hoje, tá? E vamos ver se a gente consegue dar uma caminhadinha aqui, mas sempre colocando, né? Hoje, eu acho que o importante que a gente viu hoje, assim, que eu acho que vale a pena vocês, se quiserem buscar alguma referência, né? Eu posso também mandar, mas vocês vão encontrar fácil, eu acho que esse trabalho que fala das desigualdades de Bekenstein,
O autor, eu acho que o primeiro nome é Sérgio, mas o segundo nome é Dain. É o argentino, Dain. Eu trabalho bem recente, lá nos arcaicos, e achei também interessante, assim, vale a pena talvez vocês darem uma olhada, esse trabalho do Fabri. É o Luca Fabri de Gênova, em que ele estuda. No fundo ele pega, ele faz um cálculo clássico, eu acho que é Classical Calculation. Momento de polo magnético. Oi, fala aí. É só um comentário voltando à discussão anterior. Na minha opinião, na verdade, isso é um acoplamento do Higgs, que a gente tem a cinemática dele, mas para poder botar o fóton, para poder fechar a questão, teria que medir acoplamentos. Certo. E pegando aí assim, a gente pega na história. Foi o Pedro que me conseguiu, que me passou a dica desse artigo. O Pedro viu primeiro do que eu, me deu a dica que eu achei interessante. E se alguém quiser algum mais detalhe, talvez o Pedro possa dar a referência mais precisa. Mas eu acho que o Pedro está, o emprego dele é decimal, a gente não tinha só, desculpa aí, gente. Qualquer coisa vocês podem escrever. Pedro, que está na Alemanha, e o Pedro pode, se quiser, passar esse. Mas ele deve ter, vocês devem achar, botando Luca Fabri, clássico do Paulo Caleixo, está no arquivo. O artigo é de agora, eu acho que é do dia 25 de agosto. Fala aí, Jogimar, desculpa. Então, quando foi previsto a parte do bóson de Higgs, que já faz décadas, né? Não foi previsto. Não foi previsto e assim, eu já considero notável que encontre, que cerque uma partícula que tenha cinemática compatível. Sem dúvida. Mas ele não é. Então, assim, a minha pergunta, a opinião que eu queria ter é a seguinte: levando em conta também esse lado político do alto clero científico, até assim, sobre, por exemplo, o Higgs ganhar o Nobel logo depois que cercaram. Mas cercaram, mas não tiveram certeza se era aquele bóson de Higgs. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: esse Nobel é reflexo de eles reconhecerem de fato que, mesmo se não for a mesma, prever algo notável, eu acho justo. Segundo, assim, uma questão de fé, tem que ser. Assim, já, mesmo não confirmando, não é possível que não seja. Ou por último, a questão midiática de o investimento que eu fiz está aí justificado. E rápido, né? Começou a funcionar, achou, pronto. Porque hoje você pega a mídia, para boa parte dela, achou o bóson de Higgs. Você pega o livro Brasil, até quem é formado em física, que não é da área, achou o bóson de Higgs. Muitos que estão na área. A questão da mídia deixou muito forte que achou. Ponto. Não tem uma discussão. Então, assim, esse prêmio Nobel foi estratégico nesse contexto, que nem sempre é. Estou falando que o Higgs não é esse. Não é isso. Mas nem sempre é um prêmio justo. Claro. Não. Às vezes o prêmio Nobel, todo mundo critica até hoje, dizem que aí houve um problema sério de machismo, feminismo na física, né? De machismo, que foi o prêmio Nobel da Mrs. Wu, quando Li Yang ganharam o prêmio Nobel pela previsão da quebra da paridade em 57. A Madame Wu, né, a Mrs. Wu, ela fez a descoberta, ela foi lá, fez o experimento e ela ficou fora do prêmio Nobel. Poderia ser 3, oi? Madame quem? Madame Mrs. Wu, W. A Mrs. Wu, ela fez, na verdade o pessoal chama ela de Madame Wu, não sei porquê, né? Mas ela é chinesa e ela fez o Li Yang fizeram a previsão, fizeram o anúncio da descoberta teórica, né, da quebra da paridade nas interações fracas em 56. Em 57, ela fez, em 56 mesmo, ela fez o experimento, o resultado já saiu em 57, mas o prêmio Nobel só foi para ela, para eles, né? E para ela ficou fora. Então, às vezes o prêmio Nobel tem. Esse mesmo prêmio Nobel agora houve muita confusão, porque ganhou o Higgs, ganhou o Englert e o outro que tinha morrido, né? Brown, né? Então eram os três. Mas aí, lá nos Estados Unidos tem o Hagel, lá nos Estados Unidos tinha o próprio Kibble. Os ingleses, por exemplo, viram muito mal
o Kibble não tem entrado, porque na verdade o mecanismo de Higgs, Kibble, Brown, Engel, e o prêmio Nobel também, que deu, ficou fora gente importante, tem um outro prêmio Nobel dessa monta aí, foi o Cabibbo. Quando se descobriu, quando ganhou o prêmio Nobel Nambu, Kobayashi, Maskawa, a matriz é a matriz de Cabibbo Kobayashi. Cabibbo foi o primeiro, a pessoa a falar da mistura de sabores, né, da mistura de flavors, de quartos. Ele foi a primeira, e pela teoria dele, né, ele fez a previsão de que deveria aparecer o quarto com charme. E depois o trabalho do Kobayashi Maskawa, que já foi mais em cima do setor top e bottom, mas que era em cima da ideia do Cabibbo, deu o prêmio Nobel a eles, porque depois os quartos que foram previstos foram achados. Mas assim, quase ninguém entendeu por que o Cabibbo ficou de fora. Eles deram o prêmio Nobel ao Nambu de 58, o prêmio Nobel do Nambu. Nambu ganhou o prêmio Nobel em 2008, foi no trabalho dele de 58, e o Kobayashi Maskawa foram alunos dele, né, estudantes do grupo dele. Então deu o prêmio Nobel ao grupo dos japoneses, deixando completamente claro que Nambu merecia um prêmio Nobel, a parte sozinho merecia um prêmio Nobel. Kobayashi Maskawa também, mas aí o Cabibbo não podia ficar de fora. Então, o Cabibbo ficou de fora, tem muitas questões políticas em jogo nisso. E essa questão do Higgs, aí todo mundo comentou muito, né? Tem até o Frank Close. Close é de Oxford? Frank Close, ele foi, acho que de Oxford. Foi primeiro. Ele não era como professor, acho que ele foi em né? O Frank Close, que é autor do livro interessante, Teoria de Campos e Partidos, ele fez um seminário interessante, assim, discutindo essa questão do Nobel do Higgs. Né? Eu acho que assim, podia Ele esperar. disse que o Higgs merecia ganhar, mas ele falou, por que o outro está? Talvez pudesse esperar um pouco mais, né, para comprovar, mas com a demora, talvez pode vir cobrança, né? Quando não vem resultado, vem a cobrança da conta. Não, cara, porque a Europa porque o ILHC estava num momento em que estava precisando mais de financiamento, porque a descoberta foi anunciada em julho de 2012, que era quando eles estavam fechando o upgrade. Isso era um momento importante também. Dar essa prestação de contas, né, a quem dá o dinheiro. No momento de crise, a gente estava falando de 2000, o LHC ficou pronto em 2008, quando a crise explodiu. Né? A crise mundial, beijo, né? A crise na Europa pesada, 2008. 2012, países em crise, né? Desemprego, não sei o que, dá dinheiro, mais dinheiro. Então, foi o momento certo de pedir. O Comitê Nobel foi a agente reguladora, né? Pois é. Foi a agente que dá nota de investimento. Vale a pena, né? Então tem que tem muitas conotações. Ela botou o selinho lá, dá mais dinheiro. Pois é. Se não desse o selo, ia sair. Então o Higgs chegou na hora certa, foi em julho, né? Tem muita coisa por baixo hoje. O Frank Close, no seminário dele, coloca muitas coisas interessantes. Oi? Quem falava muito dessa máfia do Nobel era o Neto de Gordon. O Neto de Gordon? O que teve lá em Viçosa, né? O Henrique Gordon. Pois é. Ele era por dentro do círculo, né? E sabia que tinha muitas politicagens por trás, qual área que está mais no trending, não sei o que. Os telefonemas rolam, né? Tudo feito com telefone mesmo, rola o telefonema. Mas eu sei porque na época que o salão estava lá em Oeste, né? A gente sabia, assim, pela secretária, aquela coisa que chegava a nós, as migalhas que chegavam, né? A Luísa sócia, olha, bebia pra cacete, sexta-feira, ficava bêbada, de cair no chão. E ela era secretária, assim, era o braço direito e o coração esquerdo do salão. Então ela, quando ela se... excelente secretária. O salão confiava tanto nela que ela limitava a assinatura. Ele falou, até aqui você pode assinar sem eu nem saber. Ela assinava ele, né? A assinatura dele era da Luísa, na verdade. Ele boas assinaturas pra gente. Mas salvou muita a gente aqui. Então, em Brasília foi muito legal com os brasileiros, sempre foi muito bacana com os brasileiros. Você fala para eles do caso do pé de treinamento. Pois é, o brasileiro fica mais um mês, Luísa. No dia seguinte, o cara já pode falar, pegar o dinheiro. Já pagava com 30 dias de antecedência. Mas ela, por exemplo, ela falava isso. A época do prêmio Nobel, cara, era uma confusão. O telefone passa de creche, tudo certo.
O Prêmio Nobel do Rubia, por exemplo, de 84, né, foi todo armado. Tanto é que ele foi esperar o anúncio do Prêmio Nobel lá no ICTP, porque Salan tinha ganhado o Prêmio Nobel pela previsão, né, lá do maio da zero, o Prêmio Nobel de 79. E o Rubia ganhou o Prêmio Nobel de 84. Então, na véspera do Prêmio Nobel do Rubia, de anunciar o prêmio, ele já estava em Trieste para dar um seminário, tudo, a televisão estava toda, todo mundo já sabia, mas assim, houve toda uma manipulação não, houve todo um arranjo assim, né, a autoridade aqui dali, então já se sabia que estava na hora do Prêmio Nobel ser dele, assim, né, e na Itália se trabalhou muito para isso, porque ele dava um status para a física do país, né, claro. Então essas coisas tem muito essa jogada. Deve ser igual o que a gente jogador, né? Ele lança a ideia. É. E se for fulano? Se ninguém gritar, a ideia já colou. Começa a... Se alguém for contra, já começa a pensar duas vezes. Não, acho que esse agora não. Acho que esse agora não. Mas eu acho que isso, eu não tenho muita visão clara, mas assim, essas três coisas pesadas. Obama leu o Prêmio Nobel. Foi? É, Obama leu. Exatamente, né? Sem acabar com o armamento, né? Então, Pedro, se alguém quiser conversar, o Pedro eu acho que tem esse trabalho lá e outras coisas que eu queria discutindo, porque o Pedro está interessado nessas questões. Fala aí, vai. Devolveu o Prêmio Nobel. Hã? Eles descobriram. Devolveu o Prêmio Nobel. As duas pessoas falaram aí. Caso devolveu o Prêmio Nobel, até nós vamos ter que devolver dinheiro, né? Porque a gente pegou o dinheiro a partir daquilo, todo mundo vai ter que pagar caro. Vamos lá. Uma vez eu no seminário lá no Expresso, né? Aquele seminário lá do Freire. Dentro do seminário. E daí, naquela época, ainda não tinha descoberto língua. Daí eu escrevi took the goods, né? Salam took the money, but didn't bring the goods. Uma briga, né? Cara, mandou na hora cortar o desliga o seminário, para o Craig, né? Salam nem estava lá, Salam nem ligaria, Salam riria. Mas os caras. Não, ali no ambiente era legal para falar isso, não era uma coisa. Não, mas ninguém devolve o dinheiro. Mas esse é um ponto, sabe? Porque a gente, aqui no Brasil, a gente é muito produzido e vai se tornando idiota. Então você recebe as coisas como prontas, definitivas, né? Esse é o problema que é. Então vamos lá, pessoal, a gente estava montando isso aqui para mostrar como a física do fóton aparece na teoria eletrofrágil de uma forma meio marginal, e aí a discussão dos acoplamentos, acoplamentos mínimos ambíguos, que eu vou ficar, claro, semana que vem a gente termina, mas vamos iniciar aqui, vamos organizar o que vai acontecer. Então nós vimos na aula passada que nós estamos levando em conta apenas o setor material. Então levamos em conta então, que não estamos colocando o setor de quarks, né? Poderíamos colocar aqui o setor de quarks, né? O quark U left, o quark D left, eu posso chamar isso aqui, sei lá, de quark left, assim posso chamar de Q left, e depois separadamente nós temos o quark right e o D right. Então o setor right, eles são todos singletes, todo o setor R, né? Esse setor aqui é o setor de singletes de SO2. Então, eles não têm a simetria SO2. Então, são cegos, né? São transparentes aos números quânticos de SO2. E aqui nós temos o setor que é o dublês. Então, esse aqui é o setor carregado de SO2. Carregado no sentido de SO2. Ninguém está falando ainda de carga eletromagnética. Carregado sob SO2. Então, nós vimos na aula passada que se nós queremos embutir a descrição de um fóton, queremos falar do eletromagnetismo, nós precisaríamos, para poder fazer a acomodação, então nós introduzimos a relação de Gell-Mann e Shijima, que me dá, expressa a carga eletromagnética, que eu vou querer fazer uma teoria para o eletromagnetismo. A carga eletromagnética tem que estar presente. Ela vai aparecer em função da terceira componente de SO2, que a gente chama de espinho isotópico fraco. Só que essa relação, ela falha se não houver outra simetria, e nós não conseguimos relacionar esse setor através de uma única relação. Então é fundamental introduzir aqui uma nova simetria, e eu coloco aqui esse sobre 2 é meramente
convencional, não precisaria, poderia fazer assim, só que o valor, quando aqui é 2, aqui fica 1. Né? Se não colocar o 2, aqui fica 2. Nada muda, mas é uma questão de tradição aí, porque como o I3 tem tudo meio, né? Aqui é meio, menos meio ou 0, aqui é do 3, então isso aqui vai ser mais meio ou menos meio. Então você colocou esse 2 aqui para poder acompanhar, mas não precisaria botar o 2. Então isso aqui é meramente convenção. Mas o que é importante é esse número quântico. Então nós temos aqui duas simetrias. Esse número quântico aqui é a terceira componente dos speakers, é o que a gente chama do número quântico que caracteriza, né, a situação, a carga SO2 das partículas aqui em jogo. E esse cara aqui, essa hipercarga aqui, está associada a uma simetria do 1. Muitas vezes na literatura se coloca SO2 left, U1 right. Mas é um pouco tendenciosa essa coisa do U1 right, porque os objetos que são left também têm a carga U1, eles não são neutros aqui. Então eu prefiro colocar aqui, ao invés de U1 right, colocar o 1y, para indicar que nós temos um número quântico, que eu chamo de hipercarga, que está associado a essa simetria. Então essas duas simetrias juntas, elas podem fazer com que eu consiga acomodar a noção de carga elétrica aqui. Então na aula passada nós tínhamos visto que nesse dublete aqui, né, por exemplo, né, se eu pegar dublete, neutrino left, elétron left, se eu pegar o dublete left, eu estou chamando de L maiúsculo, né? Então, o Y deles, né, a gente pode calcular, o Y no L. Então esse setor aqui, ele não é neutro segundo o 1. Então nós vimos que se a carga desse neutrino aqui é 0 e esse número quântico dele aqui é meio, então aqui precisa ser menos 1 sobre 2, mais 1,5 dá a carga 0 do neutrino. E se esse cara aqui tem carga menos 1, aqui é menos 1, aqui é menos meio, porque ele está aqui embaixo, então aqui também continua sendo menos 1, menos meio. Então esse dublete tem carga menos 1, segundo